te servindo na tua casa. Amém. Ó Senhor, aperfeiçoe o nosso viver. Sim. Introduza o nosso viver Sim. na plenitude da tua vontade. Sim, Senhor. Fala mais um pouco conosco, Fala, Senhor. Pai. Amém. Amém. Aleluia. Oh, Jesus. Senhor querido. Amém. Irmãos, nós temos uma figura aqui esquisita, mas vamos tentar ver alguma coisa sobre essa figura. Ela é maravilhosa. E fala a respeito de coisas maravilhosas. Isso é uma tentativa de tentar representar uma visão que Zacarias teve. Vamos abrir em Zacarias 4? Amém. Está perdoado. Aleluia. Armando socorre. Senhor querido. Zacarias 4 diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. É isso que se pretende representar aí. Não é uma figura perfeita, mas ela é boa, é razoável. Aí vamos ver um pouquinho sobre o significado disso. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Que é isso? Que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Pedro, você dá uma congelada nessa imagem para eu poder mexer aqui? Senhor querido. Zacarias então viu essa imagem e ele perguntou ao anjo: o que é isso? E o anjo falou: você não entende o que é isso? Ele falou: não entendo, estou entendendo nada. Então ele prosseguiu e me disse: essa é a interpretação dessa figura. Parece que uma coisa não tem a ver com outra. Mas vamos ver como é que o Senhor nos conduz para a gente ver a relação de uma coisa da figura com a explicação. A explicação é essa: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que o Senhor está querendo dizer aqui para Zacarias é que ele falasse a Zorobabel. Quem é Zorobabel? E qual é a situação? Por isso que a gente precisa conhecer a história. Tem que estudar a Bíblia para entender a Bíblia, né? Temos que ir lá estudar, aprender, né? Vai achar que Abacuque é uma cidade, né? Jesus. E que Naum é só o primeiro filho, o segundo é na 2, na 3, né? Tirando umas conclusões esquisitas da Bíblia, né? Então nós temos que estudar a Bíblia.
as histórias que cercam a Bíblia, o contexto histórico, geográfico, para entrarmos na profundidade da revelação. Então, qual que é o momento aqui? Isso é muito importante. Irmãos, Deus criou o homem, e o homem foi caindo, perdeu o jardim do Éden. Depois Caim mata Abel, ele foi caindo e perdeu a presença de Deus. Depois o homem foi caindo, até o pecado tomar conta de todas as pessoas e não se salvar além de Noé e sua família. Os irmãos estão vendo? Fora do Senhor tudo caminha para a destruição. O dilúvio veio, Noé se salvou com sua família, e o Senhor começa uma nova história para a humanidade. E o homem volta a cair. Aí nós chegamos ao episódio da Torre de Babel. Ali o homem foi longe demais. Mais longe, o homem conseguiu fazer pior do que tinha feito no que motivou o dilúvio. Puxa, irmãos, se por menos o Senhor mandou o dilúvio, agora o homem na Torre de Babel faz coisa pior. O que o Senhor vai fazer com o homem? Mas Deus é misericordioso. Por isso que depois do dilúvio ele fez um acordo, colocou um sinal de aliança no céu, que é o arco-íris, e falou: não destruam mais a terra por água. Agora eu não vou explicar por que a situação da Torre de Babel foi pior que a situação antes do dilúvio, a não ser que a idolatria surgiu na face da terra. Antes do dilúvio, as pessoas eram contra Deus, mas não tinham a ideia de deuses. Agora, nos dias do dilúvio, nos dias da Torre de Babel, o homem começou a se afrontar Deus, e a idolatria entra no mundo. Eles começam a chamar de espíritos malignos de deuses. Bom, mas no meio daquela confusão, o Senhor começou a providenciar a redenção da raça humana. Como é que ele faz isso? Ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, do lugar da idolatria. Eu vou falar em rápidos traços. Tira Abraão e fala: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E começa a dar a Abraão promessas. De ti sairá uma grande nação. E essa nação, na verdade, será duas. Uma, numerosa como a areia da praia no mar, e outra, como as estrelas do céu. Então isso se refere a uma descendência terrena e uma descendência celestial. A descendência como a areia da praia é a nação de Israel, que é terrena. E a nação que é como as estrelas do céu, que é celestial, somos nós, a igreja. E o Senhor promete que nele, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Como é que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão? Nós somos as famílias da terra, não é? Amém. E nós não somos descendentes terrenos de Abraão, não é? Aqui ninguém é judeu, né? Nós somos a descendência celestial. E como que essa bênção chegou até nós? Paulo em Gálatas nos esclarece. Para que pela fé recebessem o Espírito prometido a Abraão. Amém. Então como é que nós somos abençoados por meio de Abraão? Recebendo o Espírito. Agora, como é que nós recebemos o Espírito? Não é porque fomos redimidos dos nossos pecados? Amém. E quem nos redimiu dos nossos pecados? Sim. O principal descendente de Abraão. Não é isso? De Abraão veio Jesus. E de Jesus veio a redenção. Amém. E com a redenção veio o Espírito. E o que significa o Espírito? Significa Deus em nós. Amém. Cristo em nós.
a esperança da glória. Amém. Amém? Amém. Então, o Senhor chama Abraão. E Abraão começa a sua história. Gera um filho chamado Isaac. Isaac gera um filho chamado Jacó. Jacó gera 12 filhos. Desses 12 filhos se constitui a família de Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel. E os seus filhos, seus 12 filhos, se tornam cabeças de 12 tribos, que geram a nação de Israel. Mas num período de fome, Jacó com seus 12 filhos descem para o Egito. Aí entra a história de José. Foi como Deus salva eles da fome. Mas eles foram ao Egito só para atender uma crise da fome. Porque a terra que o Senhor mostrou a Abraão era Canaã. Mas lá eles foram para o Egito. E lá eles ficaram. Esqueceram do que Deus falou a Abraão, Isaac e Jacó, e que se estendia para eles. E lá eles permaneceram. E lá eles se tornaram escravos de Faraó depois de muitos anos. Verdade. Até que no momento de extrema aflição, acabou tudo de bom, agora eles são escravos. O Senhor levanta Moisés e através de Moisés tira o povo do Egito e os conduz de volta aonde? Ao lugar onde eles teriam que voltado 400 anos antes, assim que cessasse a crise da fome. Isso tem muito significado, muito, mas nós vamos passar adiante. Nós queremos falar de Zorobabel. Aí o Senhor tira o povo com mão poderosa, 10 pragas, Mar Vermelho abre, e conduz aquele povo ao longo do deserto por 40 anos. Uma história dramática e gloriosa. Dramática porque o povo é duro e se dá mal o tempo todo. E gloriosa porque Deus vai trabalhando com muitos milagres e, acima de tudo, muita misericórdia. Verdade. E compassividade. E compaixão. E introduz esse povo na boa terra. E firma com eles um pacto. O pacto é o seguinte: guardem a minha aliança, os meus mandamentos, e eu não me afastarei de vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. E vocês estarão debaixo da minha bênção, da minha prosperidade, da minha proteção. A minha face não deixará de resplandecer para vocês. A minha graça estará com vocês. E quando vocês pecarem, eu levantarei o meu rosto em perdão e restituirei a paz para vocês. Amém. E o meu nome estará sobre vocês. Amém. E vocês serão a glória das nações. Vocês serão estabelecidos por cabeça e não por cauda. Vocês mandarão e não serão escravos. Vocês ajudarão, mas nunca pedirão ajuda. E aí a lista de bênçãos vai se tornando muito grande, só abrindo lá. São muitas bênçãos. Esse é o pacto. E a geração que entra na boa terra com Josué, sucessor de Moisés, guarda a aliança. Então eles experimentam vitórias maravilhosas e prevalecem sobre o povo e retomam a terra que eles haviam abandonado e se estabelecem lá poderosamente. Mas a geração seguinte já abandona o Senhor e começa a se voltar aos ídolos e esquece da lei, idolatria e injustiça. Não se ama mais ao próximo como a si mesmo. Não se ama mais o Senhor sobre todas as coisas. Então, 2 pecados horríveis. O maior é a idolatria. O segundo é a desobediência. Não cumprem a lei. Um oprime o outro. E o Senhor então diz: gente, para. Gente, para. E Ele fala através dos profetas. E Ele vai falando. Vai falando.
Aí Deus começa a levantar as ameaças. Gente, se vocês não pararem, a casa vai cair. E quando eu digo a casa vai cair, eu não estou usando linguagem de malandro, não. Bandido fala isso, né? Casa caiu, vagabundo. Mais ou menos assim. Vagabundo, a casa caiu. Põe a mão na cabeça, vagabundo. Caiu a tua casa. Não tô, isso é linguagem, não é disso que eu estou falando, não. Mas é bem parecido. O Senhor falou que aquele que ouve a palavra e não a pratica, quando vierem os rios, transbordarem os rios, soprarem os ventos e derem um ímpeto contra aquela casa, se a palavra ouvida não foi praticada, é como edificar uma casa sem alicerce. E a casa vai cair. E vai ser grande A sua ruína. Então é isso aí. Não estou falando da gíria policial, não. Caiu a casa, não. Estou falando de Mateus 7. Ouvir e não praticar, a casa cai. Sem alicerce. Então o Senhor avisa, gente, vai vir. E veio. E o povo não se arrependeu. O final de 2 Crônicas, que é o fim da história dos reis, porque depois disso a casa cai, diz assim: o Senhor todos os dias, desde madrugada, colocava os profetas na rua, mas o povo fazia pouco caso dos profetas, e os profetas ficavam falando ao ar, e ninguém se arrependia, até que não houve remédio nenhum. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e destruiu o reino de Judá e de Israel. O de Israel já tinha as 10 tribos, é uma outra história, a nação estava dividida, mas uma parte de 10 tribos já estava destruída. E quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio para destruir o reino das 2 tribos, Judá e Benjamim, e Jerusalém é destruída. O templo é destruído, não fica pedra sobre pedra, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Não tinha desgraça maior. Isso é como alguém que teve a sua saúde debilitada, até que morre e não resta mais nada senão enterrado. O povo de Israel foi enterrado. Mas de uma maneira maravilhosa, desde os tempos dos profetas, o Senhor dizia assim por meio deles: gente, se arrepende. Primeiro. Segundo, se não se arrepender, a casa vai cair. Terceiro, se a casa cair, eu vou restaurar. Essa é a estrutura do falar dos profetas. Gente, para com isso. Segundo, gente, se não parar com isso, a casa vai cair. Terceiro, se a casa cair, eu vou restaurar. Irmãos, a casa do povo de Israel caiu. Caiu. Desabou. Acabou. Porque até a terra foi despovoada, porque eles foram levados cativos para as nações. Acabaram-se as edificações da cidade e do templo. Mas não foi só isso. Acabou a população, porque eles foram levados, chama desterrados, tirados fora da terra. Mas o que Deus diz no primeiro item da profecia, qual que é? Para com isso. No segundo, qual que é? A casa vai cair. A terceira é? O restauro. Então, irmãos, o primeiro já foi, o segundo já foi, agora veio o terceiro. Eu vou restaurar. Então, um dia Daniel, cativo lá na Babilônia, já é outra história, foi menino para lá e não tem culpa nenhuma, mas está pagando pelo pecado dos pais. Mas lá ele e seus amigos são fiéis. Não é linda a história de Daniel e seus amigos? A minha é a coisa mais linda do mundo. Aqueles 4 meninos. Foram meninos. Mas aí Daniel já está velho. E um dia ele está lá, orando como Salomão fez um pacto com o Senhor: se o Senhor teu povo te trair, deixar, seguir outros deuses, e o Senhor precisar destruir tudo, e ele foi levado cativo, se nós orarmos voltado para esse lugar que era o templo, estejamos nós aonde estivermos,
O senhor restaura? O senhor falou, restaura. Amém. E Daniel se agarrou a essa oração, a esse pacto de Deus com Salomão. Foi no dia da inauguração do templo, não é? E ele orava todo dia com as janelas abertas do seu quarto para Jerusalém, não é? Era uma rotina. Todo mundo sabia disso. Ele não abandonava a promessa. Verdade. Se a casa cair, eu vou restaurar. E ele está lá, Senhor, restaura, restaura, restaura. Até que um dia ele está lá na palavra, lendo a palavra. Ele tinha alguns rolos. Não sei como ele levou isso para a Babilônia, mas levou. E ele está lá com o livro de Jeremias. E o profeta tinha dito: depois de 70 anos eu vou restaurar. Aí ele fez as contas: o Senhor já deu 70 anos. Perdoa o teu povo e agora levanta e age e restaura. O Senhor falou: feito. Eu prometi, vamos fazer. E agora o povo sai da Babilônia, desmoralizado, completamente desmoralizado. Cadê a coragem, irmãos? Mas de qualquer maneira o Senhor moveu a história, moveu os reis. E está aquele 50 mil mais ou menos. Deixa o cativeiro. Lá eles eram mais de 1 milhão. Mas alguns voltam. E chegam lá. E chega lá em Jerusalém. E o que tem em Jerusalém? Ruína. E o moral deles? Aí Deus levanta 2 homens. Um se chamava Zorobabel. Esse era o nome babilônico que ele estava trazendo da Babilônia. Mas era um homem de Deus. E o outro era Josué. Josué era sacerdote. E Zorobabel, administrador, governador. Agora, Zorobabel tem que reedificar tudo. Liderar um povo desmotivado, desmoralizado, de espírito abatido. E Josué tem que levar como sacerdote aquele povo de novo à verdadeira adoração e corrigir todos os erros, todos os pecados que deram lugar à destruição. Então como é que se sente Josué? Ele próprio fazia parte dos pecados. Capítulo 3 fala dele diante do Senhor, o Senhor de um lado, o diabo do outro. Não é isso? Já viu isso aí? Vamos pular essa parte. Vamos para o capítulo 4. E ali o Senhor levanta o moral de Josué. Aqui ele está levantando o moral de quem? Zorobabel. Zorobabel olha tudo aquilo e olha o time dele. Tudo abatido. O senhor quer me botar no jogo com esse time aqui? Vai ter contratação? Não vai ter contratação. Vem algum craque? Não vem nenhum craque. Essa turma aí é gente quebrada e ruim de bola. É com eles que você vai jogar. Aí o Zorobabel fala: pelo amor de Deus. Aí o Senhor tem um profeta ali, que é Zacarias. E o Senhor vem falar com Zacarias uma palavra para encorajar Zorobabel. E o que o Senhor fala com Zacarias para encorajar Zorobabel? Ele fala essa figura aí, ó. E a moral dessa figura é: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só achar uma coisinha aqui. O que tem nessa figura aí? Candelabro. Tem isso daqui. Que vês? Respondi: olho e eis um candelabro. Um candelabro. Ô Pedro, você pega o laserzinho ali para mim, por favor? Candelabro. Beleza. Em cima. Ó, candelabro. Candelabro é essa peça aqui, tá? Mais exatamente esse suporte aqui. O que mais que ele vê? Com suas 7 lâmpadas. Então, em cima do suporte, 7 lâmpadas, que é um vasinho de azeite com um pavio de linho torcido.
uma lamparina, né? Para nós identificarmos melhor. Lamparinas. Até aí tudo bem, né? Essa figura a gente conhece. Até como símbolo lá do Copérnico na entrada da cidade, nós temos um candelabro lá, né? Você já viu? Bem na entrada da cidade. É isso aqui. Então isso aqui não é estranho. Estranho é o resto. E aí ele diz, e em cima, com a sua sete, isso. Então o candelabro, se referindo ao suporte. Um vaso de azeite. É isso aqui. E diz o seguinte: um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Como tem muito para falar sobre isso, hoje eu vou falar só uma parte. Semana que vem a gente continua falando para explorar bem essa figura maravilhosa. Então olha o candelabro. Ele tem as suas 7 lâmpadas. Depois em cima dele tem um vaso. Do vaso saem tubos que alimentam cada lâmpada, certo? E por sua vez tem 2 oliveiras, uma aqui e outra aqui. O que é que mantém a chama acesa nas lâmpadas? Não é o azeite? O azeite é o combustível, não é? E o combustível vem da onde? Vem do vaso. E o vaso é enchido como? Das oliveiras. Versículo 3: junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Agora, para completar a figura, ele tem que ir um pouco para o fim do capítulo. Diz assim, versículo 11: prossegui e perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isso? O anjo também é. O anjo não facilita. Mas você é ignorante, hein, rapaz? Será que é isso que ele quer dizer? Mas nós somos, né, irmãos? Ou não somos ignorantes? Você não sabe, Zacarias? Você é profeta e não sabe? E nem falando para... Como é que chama lá o que foi encontrar com o Senhor à noite? Você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Nicodemos. Parece que é para judiar mesmo, né? Você não sabe? Eu respondi, não, meu Senhor. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Mas olha, vamos ficar com o versículo 12. Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Então, caminho, 2 oliveiras, tem um raminho e fala de 2 tubos. Esses 2 tubos saem das oliveiras. Olha que visão complicada, né? Então, o que é que supre o vaso de azeite? É o produtor do azeite, que são as oliveiras. Das oliveiras sai um tubo. Tudo no encanamento aqui, ó. E do vaso saem tubos para as lâmpadas. Isso significa que a lâmpada se mantém continuamente acesa. Porque esse vaso funciona como uma caixa d'água em casa, que é alimentado pela água da rua. Não é verdade? A água da rua pode faltar, mas aqui não vai faltar. O suprimento é contínuo. Hoje
não tem mais tempo, eu não quero falar sobre o significado exato das duas oliveiras. Mas vamos ficar só com isso. As lâmpadas não se apagam. Amém. O candelabro, em Apocalipse, é a igreja. Apocalipse 1. O candelabro é a igreja. O conjunto todo é a igreja. E cada lâmpada é o quê? Eu e você, irmãos. Nós não estamos juntos aqui? Amém. O todo é o candelabro. E cada um de nós somos o quê? Lâmpadas. Uma lâmpada. Lâmpadas. E essas lâmpadas, elas são supridas por esse vaso. E o vaso é suprido pelo produtor. Tudo isso tem muito significado, mas vamos ficar só com isso. A lâmpada não se apaga, porque o suprimento de azeite é contínuo. É isso que o Senhor está querendo dizer para Zorobabel. Zorobabel, você está abatido, você está desanimado, você está caidão. Desse jeito, como que você vai liderar o povo? Para colocar em pé essa ruína. Mas por fim ele liderou. Só não levantou os muros, mas levantou o templo e deve ter restabelecido muitas casas. A obra era muito dura e penosa, e se sofria. O problema não era só a baixa moral do povo e o grande estado de ruína. Ainda tinha oposição e ataques vindo dos povos em volta, que não queriam o restabelecimento de Israel e usavam de muito jogo político para parar a obra. Em algum momento conseguiram de fato. Eles lançaram os alicerces e não conseguiram levar adiante. E a obra parou por 20 anos. É nesse momento que Zacarias aparece e fala: vamos ver, vocês vieram da Babilônia aqui só para lançar alicerce. Mas é porque houve ataques externos. Tudo isso aí está lá no livro de Esdras e Neemias. Vamos, gente, vamos, Zorobabel. Vamos para frente. Vamos botar esse negócio em pé. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quando ele diz por força, ele está dizendo força de um exército, força militar, de um exército forte, nem por poder. Quando ele está falando de poder, ele está falando de vigor humano, força para o trabalho. Então talvez Zorobabel, como governador, vendo a situação e vendo as dificuldades, ele devia pensar: puxa, o que eu precisava que era um exército muito bom para lutar contra esses ataques de fora, para lutar contra esses adversários. E eu precisava de mais ânimo, de mais poder, de mais vigor do povo. Ele está contando com a força natural das pessoas. Ele está contando com uma disposição natural. E parece que ele não consegue animar o povo. Então parece que ele, como administrador, imagina: se eu tivesse aqui um exército, queria ver quem vinha botar banca para cima de mim. Mas não tem. E se o povo tivesse ânimo, a gente ia. Mas o povo não tem ânimo. E o Senhor vem e fala para ele: não é nem por força, nem por poder. Você não precisa de um grande exército. E você não precisa contar com o seu ânimo próprio. É pelo Espírito. Amém. Diz o Senhor. É pelo Espírito. Amém. O Espírito do Senhor. Aprender a confiar no Espírito. Aprender a entender a presença do Senhor abundante na nossa vida, como o Espírito que nos dá vida. Ele é o nosso exército. Amém. Ele é o nosso vigor. Amém. Ele nos põe para edificar o que está arruinado. Verdade.
Nós temos que conhecer o Espírito. Amém. Conhecer o Espírito. Oh, Jesus. Amém. Aí tem essa figura maravilhosa, difícil de explicar, mas muito encorajadora. Tem outros detalhes, muitos detalhes que nós vamos parar por aqui e a gente continua vendo na semana que vem. Mas vamos ficar com isso. O Espírito do Senhor está em mim, está em você. Amém. Se você for humilde e der lugar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor, deixa meu Espírito trabalhar. Conheça o Espírito, se faça humilde na presença do Senhor. Amém. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. O Espírito age. Amém. Não é o meu vigor. Teve um tempo que eu entendi assim: puxa, é tudo pelo Espírito, então eu tenho que buscar o Espírito. Eu fazia força até para orar. Aí o Senhor falou: não, o Espírito não vai acabar, filho. Ele está tudo ligado aí, ó. O Espírito só flui. Flui da oliveira para o vaso, do vaso para a lâmpada. Você só tem que ser humilde e deixar o óleo chegar em você. Aleluia. É duro de entender. Para ser franco, eu ainda sofro um pouco para entender isso. Mas a vontade é ficar quieto, só orando, invocando calmamente e deixar o Espírito fluir. Amém? Amém. 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 Não precisa da tua força, não. Só precisa da tua boa vontade. Amém. Não precisa de um exército, não. Só precisa do Espírito do Senhor. Amém. O que tem que ser removido? O que tem que ser vencido? O que você quer? Ah, o que me impede de buscar o Senhor é isso. Ah, se eu tivesse essa condição ou aquela condição. Esquece, irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Amém. O Espírito já foi nos dado. Amém. Amém. E eu não preciso, de certa forma eu falo isso aqui, vou cair em contradição agora. Você não precisa ir no alto do Himalaia para buscar o Espírito. O Espírito vem em tubos, em encanamento, de longe. Aleluia. Já viram o gás da Bolívia? Está lá nos Andes, não é isso? O gás da Bolívia, o famoso gás da Bolívia. Você lembra, uns 10 anos atrás, como se falava no gás da Bolívia? Inclusive até comprou um carro a gás para economizar. E o gás chega aqui, não chega? Foi uma obra cumprida e veio lá da Bolívia. Na Europa, a Rússia produz muito gás e fornece gás para a Europa toda. E aqueles dutos saem lá de um extremo da Rússia e vai percorrendo a Europa toda, distribuindo gás. Não é uma obra impressionante? Hã? O gás sai lá da Bolívia e vem, atravessa Mato Grosso, atravessa o estado inteiro de São Paulo, vem por baixo da terra, chega aqui e está lá no posto. E prossegue aqui na Washington Luiz, vai embora ainda, para um monte de lugar. O gás está encanado, o óleo também, irmãos. Aleluia. O óleo está encanado. Amém. Deus está lá no céu, mas tem uns tubos que vem e chega em mim. Aleluia. Nós só temos que abrir a torneira, irmãos. Amém. E o Espírito faz a obra. Deixa fluir. Eu queria botar mais força na interpretação aqui, mas não consigo. Nós, irmãos, estão entendendo? Amém. Que eu não entendo direito isso daí, mas relaxa. O Espírito está aí. Amém. O Senhor só nos pede humildade. Aleluia. E orarmos. Vem, Senhor. Então, nas reuniões, vamos aproveitar para praticar isso. Amém. Amém? Amém. Se a gente aprender a praticar nas reuniões, o pedir do Espírito, pedir o Espírito, certamente nós vamos aprender a pedir o Espírito a todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Não é por força nem por violência. Eu não preciso de muitas coisas que eu imagino que eu preciso, e nem preciso eu mesmo de tanta força. É o Espírito que flui, e o que está em ruína vai ser levantado. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar mais o Senhor? Amém. São 8h25, vamos até 15 para as 9, vamos gastar mais 20 minutos, vamos orar isso diante do Senhor, vamos rogar ao Senhor: Senhor, flui em mim, me ensina a compreender, Senhor, esse mistério todo, ensina a beber do Espírito, Amém. e como uma lâmpada manter a minha chama acesa. Amém. Amém?